o que o Freud chama de talking cure, que é cura pela palavra, o Machado de Assis chama homeopatia, né? Uma frase da homeopatia, que é o mesmo cura o mesmo. A palavra que fere é a palavra que cura. O choque psicológico, que o Jacques Lacan chama de corte, né? Tem que dar um corte no paciente, que ele fica numa repetição infinita da mesma coisa sempre, chega a ser cansativo. O analista escuta 10 anos a mesma história, vai no paciente, né, tal. E a esperança do Lacan lá com o tal do corte analítico, seria, boa noite, pessoal que está chegando. Estou começando aqui com uma colega que chegou um minuto antes. Chama de corte analítico, é cortar a palavra mesmo, incomodar o doente. Impressionante, por o Lacan chama de corte, né? Impressionante, porque a pessoa está no meio de um ponto que o analista vai entender como sendo a chave do enigma dela. Nesse instante, ele dá um corte, suspende, vou suspender por aqui. A pessoa sai tonta da sala, só que ela não liga assim. Por que você suspendeu a semana passada? Eu estava no meio de uma fala, ou sai incomodado, puto, acho que está sendo roubado, porque, inclusive, o Lacan introduziu um negócio chamado sessão curta, 5, 10 minutos, tinha que pagar o mesmo preço de uma sessão que o Freud atendia durante 40 minutos. Então, essa surpresa da vida da gente, no Machado de Assis, chama de caiporismo. O caiporismo é um choque qualquer, um susto, né, que você tem pego de surpresa. E assim vai. Então, tem muitos conceitos que o Machado de Assis introduziu desde jovem, lá no início da literatura dele, uma literatura essencialmente psicológica, psicanalítica. Foi bom você estar aqui hoje, porque estou falando com a Elisandra, que entrou pela primeira vez, disse que adquiriu o livro há muito tempo, estuda o Machado, tem interesse nessa pesquisa entre Machado e Freud, envolvendo as cartas que nós estamos lendo agora, assim, como é que o Freud chegou ao narcisismo, né, na relação dele com Jung, e tem muita coisa na psicanálise. Boa noite, Ricardo. Tem muita coisa na psicanálise que já tinha no Machado, e que é a psicanálise, né? É uma pergunta interessante. Psicanálise seria a própria dificuldade da gente com a vida, que a gente não sabe resolver, parece criança. E o próprio Freud, na relação com Jung, ele não soube resolver.
Então, chegou também a Thalita, né, que tem um grupo grande, Thalita, que às vezes falta, né? Hoje tem uns... Aqui dos antigos tem o Loucos por Literatura, o Roberto e o Ricardo. 5 pessoas hoje, daqui a pouco vão chegando. 8 e 7, né? Bom, nós estamos lendo as cartas privadas, supostamente ninguém poderia ler isso, né? Documentos íntimos, né? Que a Elisandra tem, o Ricardo tem, a Thalita tem, o Roberto tem, eu tenho, todos nós temos nossas intimidades, que ninguém quer que seja publicada, né? Mas depois de morto, foram lá abrir e publicar o livro. E o Fabiano também agora retornou aí. Aí, depois de falecido, né, abriram o baú do Freud e publicaram as cartas. O segredo da psicanálise está nas cartas, tá? A gente tinha lido aqui, nós estamos no início do livro ainda, né? Mais ou menos no primeiro quarto do livro. Repeti um pedacinho para quem não estava antes e também para fixar na mente aquelas ideias que a gente, né, fixa melhor. E em setembro de 1907, aconteceu um congresso médico, onde os médicos começaram a escutar um burburinho de que tinha um tal de Freud inventando uma psicologia que seria utilizada dentro da medicina. Nenhum médico daquele tempo, inclusive até hoje, né? Nenhum médico tem preparo nenhum para você falar intimidades. Você suspeita que a sua doença, o seu problema, ou do seu marido ou filho, assim, está relacionado à vida íntima dele, né? E os médicos, ainda hoje, se você for falar alguma coisa a mais, não, aonde é que está doendo? Aqui, essa lamentação, a gente não. Por gentileza, dói o lado esquerdo. Vamos fazer então um exame. Então, o médico, ele é um mecânico de corpo humano, né? Que não escuta a subjetividade. No tempo do Freud, foi uma novidade. Parece que é novidade até hoje. E eu falo por mim isso, que eu sou engenheiro, era leigo completamente na psicologia humana. Quando passei por uma crise, quase fui à morte, desistindo da vida. Eu procurei a psicanálise, ela me ajudou muito. Apesar de ser sempre um lero-lero, né? Não serve para nada, mas serve para muita coisa. Para que serve uma psicanálise? Nem o analista sabe. Se ele for sincero mesmo, é como a igreja, né? O padre, né? Fica falando de Deus, mas são discursos, né? Ninguém vai encontrar uma raiz de si mesmo, né? Ninguém até hoje achou a sua raiz. Aqui, então, nós vamos começar a dizer aqui o seguinte. Então, lá nesse congresso, em 1907, setembro, congresso em Amsterdã, o Jung era o garoto propaganda do Freud, né? Então, ele diz que lá nesse congresso, olha que interessante ele fala aqui, né? Assim, tenho trabalho de sobra para me manter ocupado para completar o secretariado do Congresso de Amsterdã, passou-me a exigir meu manuscrito, que por sinal não existia ainda. Como ele é médico e ia participar de um congresso, pediram a ele, manda algum papel, algum trabalho seu aí, né? E ele não tinha feito nada. Como ele é médico, trabalha no hospital psiquiátrico, ele vai enviar um artigo relacionado ao estudo dele com Freud. Tive de me lançar de corpo e alma no preparo da minha experiência, né? É um osso duro de roer. A proeza mais difícil é lixiviar, né? Ficar burilando a riqueza das suas ideias, condensar a essência e finalmente realizar um truque. Olha um truque de mágico, tá vendo? É como na religião que você frequenta às vezes, né? Faz um truque de mágica assim para você voltar semana que vem, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você imprime um artigo. Parece-me quase impossível diluir o produto de modo a torná-lo mais ou menos saboroso para a ignorância. Trabalho ainda agora na última consideração das suas ideias e a introdução detalhada da sexualidade na psicologia da histeria. Há uma suspeita de que haveria, para uma pessoa que tem um quadro de histérica, né? Histeria, pode ser masculino,
alguma coisa relacionada ao sexo. De quando em quando, no mais profundo desespero, penso em desistir, mas acabo por me consolar com a ideia de que, seja como for, nada disso será entendido por 99% do público, tá vendo? Ninguém vai entender nada, né? Vou chegar lá, apresentar um artigo, falo blá blá blá, pronto. O que me permite dizer o que bem queira nessa parte da palestra. De qualquer maneira, não serei compreendido. Tudo assim se reduz a uma demonstração, uma confirmação do fato de que no ano de 1907, além de ter dito oficialmente num congresso internacional, alguém, alguma coisa positiva sobre a teoria da histeria do Freud. Então vai ficar nos anais médicos, né? Primeira vez na história da medicina. Convenço-me cada vez mais que o senhor está certo quando atribui apenas a má vontade, então vai. Jung define bem aqui o que é a psicanálise. Você apresenta um artigo, né, e a vida vai passando. Aí o Freud, né, escreve logo depois, a sua palestra em Amsterdã será um marco histórico na história, e é para a história, afinal, que em grande parte trabalhamos. A medicina, infelizmente, não aproveitou isso, né, mas tem muita psicologia hoje já, né, muito médico também que estuda psicanálise e usa no consultório, né. A psicanálise, apesar de eu falar assim dela, né, não é uma solução definitiva, mas te ajuda muito, né, a psicanálise a superar aquela fase negra. Você não está conseguindo ninguém que te escuta a intimidade, tá? O único lugar no mundo que você consegue falar intimidade é no consultório do psicanalista. O padre não vai dar conta disso, manda rezar, né? O marido é cansado sempre, a esposa também, e outra coisa, não são especialistas nisso. Para falar o lado negro que você quer falar, ninguém vai estar disponível, né? Você não vai encontrar uma pessoa para escutar você naquele momento difícil. Nem um médico, né? O vizinho, o síndico. Então é bom pagar um analista. Não vai desvendar o mistério da sua alma, mas vai escutar e apaziguar a loucura por enquanto, né? Então, ele disse, né? Depois ele fala aqui, né? Em 2 de setembro. Sei que está agora em Amsterdã, o Freud diz o Jung, né? Uma carta que ele manda. Um pouco antes ou depois de sua arriscada palestra, onde ele vai falar alguma coisa que ele então não tem domínio, né? Envolvido na defesa da minha teoria, né? Da minha causa. E acho quase uma... Boa noite, Juliana. Boa noite, quem chegou agora, né? A Márcia. Gente nova que chegou no grupo, está interessado no estudo. Aqui tem a Elisandra, me informou que adquiriu o livro do Narcisismo e tem interesse mais na literatura do Machado, né? Acompanha já há algum tempo e hoje apareceu aqui no Google Meet. Então, o Freud diz, boa noite, Márcio, que aí ele falou de uma arriscada palestra, que o Jung é um médico. Boa noite, Mary. Jung é um médico, então, que trabalha no Burgos e que vai se expor publicamente, né, falando coisas que ele não tem domínio, né? Isso que é importante. Ele confessa, né, vou falar coisas que... Primeiro que é um artigo que ele vai elaborar de última hora. O secretariado do Congresso passou a me exigir um manuscrito que não tinha ainda, estou com dificuldade de escrever, vou levar lá e vou falar aquilo, já sei que eles também não entendem, eu improviso, né? Então, Freud diz que é uma arriscada palestra, que é um médico que vai se expor em público entre outros médicos, né? Parece ridículo também, né? Você tem que ter um cuidado na hora de se expor diante de outros médicos, falar uma coisa que, né, é motivo de riso. E acho quase uma covardia que, enquanto você está lá, eu apanho cogumelos no bosque, eu me banhe nesse tranquilo lago da Carintia, em vez de lutar por minha própria causa, defender a psicanálise, né? Ou pelo menos estaria ao seu lado. Consolo-me dizendo-me que desse modo é melhor que para a causa que o Senhor, como o outro segundo, ficará salvo de pelo menos parte da oposição que reservo a mim, que combatem o Freud, né? Mas cadê o Freud? Queria falar com ele, rapaz. Não adianta falar com você, Jung.
Então, o Freud é um escudeiro do Jung, né? O Jung é um escudeiro do Freud. E que o senhor está mais capacitado para a propaganda, pois nunca deixei de notar que alguma coisa em minha personalidade, minhas ideias e meu jeito de falar, que as pessoas julgam estranha e repelente. Ao passo que para o senhor todos os corações se abrem. O Jung tem um jeito envolvente demais, conquistador, Dom Juan, né? É um Augusto Cury, assim, aquele palestrante que convence, que ele improvisa e consegue convencer. Se um homem assim, tão saudável, se considera um tipo histérico, não me resta senão outra atribuição a não ser o obsessivo, ambos os espécimes vegetando então no mundo fechado. O que importa aqui nessa palavra histérico e obsessivo é o histérico é mais o palhaço, né, o que faz o show, o que anda bem vestido, conversa todo mundo com facilidade. E o obsessivo é o fechadão, né, não conversa com ninguém. Geralmente é o masculino, né, o ser que não se abre muito. É como um guerreiro, né? É o Batman, né? A cena do Batman que ele aparece lembrando, encostado assim na parede, chorando, né? Lembra quando ele viu os pais sendo assassinados, quando era criança. Fez ele se tornar um vingador. Não tem um trauma dele que movimenta ele na vida real. Ele não pode fazer nada para reparar o passado, né? Então a gente leu aqui que o Jung tem uma característica da histeria e o Freud do obsessivo é o pesquisador que quer descobrir a verdade, né? A gente já passou nisso aí. Passamos aqui também, em fevereiro de 1908, já avançou para o ano seguinte, já passou o Congresso de Setembro, né, de Amsterdã. Aqui o Freud mandou uma cartinha para o Jung. Essa é interessante para entender o narcisismo, né, assim, do ponto de vista do tombo, né? O narcisismo é o quê? É fazer pelo verso do outro, né, levando vantagem. É a pessoa que não é confiável. A gente, nenhum de nós somos 100% confiáveis. Você sempre guarda uma reservazinha. Você não vai mostrar a senha da conta bancária ao seu marido, à sua esposa, né? Você não vai escancarar-se todo porque você fica na mão do outro, né? É um perigo isso. Então, o narcisismo é esse instante que você está, então, exposto, né? E fica indefeso e a terceira pessoa leva vantagem, né? O Machado chama isso, Elisandra, você que estuda o Machado, tem um conto de 1903, né? O Pílidas e Orestes, que é o conto principal dele sobre o mito da amizade, né? Mas ele já tinha mencionado lá em O que são as moças, em 1866, um continho onde duas moças fazem a amizade entre as duas, só que elas ficam disputando o mesmo namorado. Enfim, tem o tempo todo no Machado a ideia Pílades e Orestes, que são dois amigos onde há um perigo de traição. Nós estamos rastreando no livro de Freud com Jung o que levou o Freud, na ruptura da amizade entre eles, a introduzir o narcisismo. Tá? Ele enfiou o narcisismo justamente para mostrar essa questão, né? Então ele fala aqui, ó, meu ex-amigo Flies desenvolveu uma paranoia horrível, ó. Tá? Amigo Flies, que é ex agora, né? Uma paranoia, depois de se livrar da afeição a mim, que sem dúvida, que era sem dúvida considerável. Tá vendo? Na ruptura do Freud com Jung, com Flies, ele disse, surgiu uma paranoia. Conversando no privado com uma colega aqui sobre um caso acontecido, o rapaz, sentindo-se traído pela esposa ou na convivência com ela, etc, etc, desenvolveu uma paranoia, com medo de morrer, de se matar e com medo de falar as coisas, que é o que acontece, né? E ele, então, tornou-se uma espécie de um andarilho, né? Você tem um amigo que é de total confiança, quando tem uma ruptura, vem a paranoia. Em 20 de agosto de 1908, Jung respondeu, 17 de fevereiro, né? 20 de fevereiro, ó, 3 dias depois. Aí é uma facada por trás aqui do Jung, que ele já sente o Freud tentando colocar o Jung ao nível do Flies, e o Flies diz, a referência ao Jung que não foi acidental, né, Freud?
Seu relacionamento com ele impele-me a solicitar que me permita desfrutar de sua amizade em outros termos. Não quero saber dessa paranoia. Não como amizade entre iguais, que era Freud com Fliess, né? Mas entre pai e filho, tá? Freud, você é meu pai. Então ele sai pela tangente aqui, né? Quando o Freud cita o Fliess, o Jung pega subjetivamente, tá vendo o jogo de palavras? A gente tem muito isso no Machado, Elisandro, o tempo todo. As conversas da vigília com Brás Cubas, com Lobo Neves, que é nas margens do dito está passando alguma coisa. Quando o Freud mencionou Fliess, o Jung entendeu, acho que não foi por acidente, mas eu não sou o Fliess, Freud. Eu te considero meu pai. O Freud gostou tanto dessa frase. Jung queria que Freud não o visse como um rival, como tinha sido Fliess, mas como um filho a quem o pai ensina tudo, né? 16 de abril do ano seguinte, um ano depois, não vamos chegar lá ainda, mas antecipando, né? Isso está no nosso livro do Narcisismo. É estranho que na mesma noite em que formalmente o adotei como primogênito e o sagrei, de certo modo também, sem tanta fidelidade, né? Patibus infidelium, sucessor e príncipe herdeiro, o Senhor me tinha despido a dignidade paterna. Então, Freud repete uma frase do Jung. É como assim? Eu dou uma ideia a você, você vai repetindo por aí minha ideia, né? Cabeça feita. Então, essa frase do Jung, né? Pai para filho, ele é o príncipe herdeiro. O ano seguinte, o Freud está dizendo que o Jung tinha dito que queria ser. Agora, essa conversa aqui interessou Jung sair dessa posição. A conversa de 1908 havia se desenrolado no momento em que Freud pretendeu botar o Bleuler para presidir o primeiro encontro entre estudiosos da teoria que ele estava inventando no Congresso de Salzburgo, que vai acontecer agora, nós estamos lendo, né? Vai acontecer um congresso agora em Salzburgo. É o Jung que está organizando tudo. E o Freud queria que botasse o Bleuler, que é o diretor do hospital, chefe do Jung, para presidir o encontro de médicos interessados na teoria do Freud. Agora é um encontro específico somente para conversar sobre psicanálise, né? Eu coloquei aqui um recorte, porque é o meu trabalho esse, na música do Raul Seixas, Paranoia, né? Depois, quem quiser escutar, anota para ouvir, é muito interessante, né? Quando esqueço a hora de dormir, de repente chego ao amanhecer, sinto a culpa de não sei o quê, pergunto o que é que eu fiz, meu coração não diz, e eu sinto medo, eu sinto medo, eu sinto medo, eu vejo um pedaço qualquer de papel no chão, tremo, corro, apanho para esconder, medo de ter sido uma anotação que eu fiz, que ninguém possa ler, né? Nós estamos lendo aqui anotações privadas, ninguém possa ler, eu gosto de escrever, mas eu sinto medo, tenho medo, tanto medo de sair da cama à noite para o banheiro, medo de saber que não estava ali sozinho, eu sinto medo, eu estava com Deus, né? Deus estava comigo, onde você for, meu filho, Deus está junto. Está no banheiro, está com medo que tem Deus, eu estava sempre com Deus, minha mãe me disse há tempos atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus vê tudo que você faz, mas eu não via Deus. Achava uma assombração, eu tinha medo, vacilava sempre a ficar nu, lá no chuveiro, com vergonha, né? No banheiro, você está tomando banho nu e com vergonha, porque Deus está vendo. E tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz no banheiro, tudo que se faz no banheiro. Paranoia, paranoia. Dedica essa canção, Paranoia, com amor e medo. E fala paranoia com relação ao medo de Deus, que é medo do pai, né? Ou de uma relação afetiva que se rompe. Tá? Meu amigo Fliess desenvolveu uma paranoia horrível depois de se livrar do afeto por mim, da afeição por mim, que era, sem dúvida, considerável ruptura, né? Afetivo, você ficou no vazio, né?
E essa ruptura afetiva que você fica no vazio, precisa ter uma ligação afetiva muito grande, uma relação entre pai e filho, não vai salvar, porque também tem muito afeto. Quando Jung rompe com Freud, o Jung tem uma crise de paranoia. Não serviu para nada ele avisar isso aqui, né? Que eu quero ser seu filho. Quando o pai expulsa o filho, lá em 1914, Jung fica 5 anos inválido, assim, perdido. Chamou de metanoia, né? Porque ele estava desviando demais a psicanálise, né? Com esse negócio da histeria que nós vimos aqui em cima, e ele sendo o garoto propaganda do Freud, o Freud ficou oculto, né? Não apareceu. Hoje tínhamos combinado de ler a carta 70 para frente. A leitura é lenta, mas a gente vai pegando durante as cartas aquilo que o Freud foi deixando passar no relacionamento e que muito se diz hoje, né, quando tem aí essa luta de feminismo, a mulher hoje também, assim, em certos momentos, sendo infiel ao marido, né, aplicando lá, vai saber. Aqui esse movimento político não interessa não, mas o que interessa é a infidelidade, né? Você usar a outra pessoa e depois descartar, seja de um lado, seja do outro, né? Então, nesse estudo nosso, a gente está pegando como que você vai fazendo concessões, lá na frente você vai ver, né? Espero que, após uma preparação adequada, eu possa dispensar o colega, entre aspas, que aqui ele chama caro amigo, né? Colega, né? Está igualando. Não é filho nem pai, né? Mas é um colega. Eu posso dispensar ao amigo, ao colega, ao exprimir satisfação por ver que sua influenza, né? Ele estava reclamando em cima da influenza, foi vencida e que o silêncio em que esteve não resultou de um complexo. Complexo é sempre assim, eu não vou dizer essas coisas ao Freud. O complexo, nesse contexto, é o silêncio estaria relacionado a um complexo, né? Cortou a relação, né? Então, estabeleceu o silêncio, ficou, né? Adquiriu um problema e tem um complexo. Compreendo suas queixas, pois desde minha doença, que também não me sinto muito bem, muito bright, sou assaltado por probleminhas de todo tipo, sem os quais, naturalmente, preferiria passar. Aqui em Viena, é particularmente fácil ceder à impressão de que nada pode ser feito, nada mudado, de que a gente está tentando o impossível, ajudando Sísifo. Aqui ele fala, né, o mito de Sísifo, né, Sísifo, a rolar uma pedra morra acima e desce morra abaixo. Mas esses estados são passageiros e sei que ainda há muito o que esperar até que as férias cheguem. O senhor, sem dúvida, já recebeu meu pequeno texto com as fórmulas da histeria, né? Ah. Outras coisas como essas estão por vir, mas já tomei a decisão de não deixar que me arranque mais nada. O trabalho feito assim sempre se revela muito inferior ao que brota espontaneamente. Aceite um conselho que dou com grande insistência. Arme-se de má vontade contra todas as solicitações descabidas. Não atenda aquilo que você, né, não quer atender. Definitivamente, precisamos ter nossa revista. Estou certo de que retomará seus esforços tão logo sua temperatura volte ao normal, né? Estava com influenza. Não seria de todo ruim lançar uma publicação alemã. Suponho que o senhor não teria dificuldade com seu nome em encontrar na Alemanha um editor. Deutsch, por certo, demonstraria interesse, mas o fato de nascer em Viena não é vantagem nenhuma para um empreendimento novo. Não vejo por que os seus estudos de associações de palavras, né, atrapalhariam. Diagnóstico por associação de palavras, né? Os estudos do segundo volume poderiam continuar a ser publicados no lugar de sempre e o senhor cuidaria da mudança quando chegasse ao terceiro volume, se é esse ainda seu plano. Providenciarei nossa acomodação em Salzburgo. Então, logo me faça saber quantas pessoas são esperadas. É engraçado, o que é muito engraçado aqui é, se você consegue fazer o diagnóstico de alguém por associação de palavras, essas associações falharam por Freud. Tá? Quando Jung fala a frase aqui, né? Certo que não foi acidental, e você falou do Flies, esse que entrou em paranoia quando você separou dele, ficou ex-amigo.
Então, aqui tem informações subjetivas que, né, lá na frente, no futuro, o Freud vai dizer assim, eu tenho certeza que eu tenho a sensação que eu sempre soube disso, que ia acontecer isso que está acontecendo agora. Então, tentar diagnosticar o Adelmo, a Mary, aqui o Fabiano, a Lisandra, qualquer pessoa que está escutando, ou na conversa com alguém, na loja, assim, eu estou desconfiada de fulana. Por quê? Ah, porque ela andou falando umas coisas. Você só vai saber depois, né? A psicologia nunca é antes, ela é sempre depois. Não há psicologia antes, né? É por isso que é impossível ser psicólogo, é impossível analisar, diz o Freud. Ah, depois eu era suspeita falsa. Uma pessoa de minha confiança nunca falhou em nada. Talvez não é, né? Mas está plantada uma semente da dúvida ali atrás, né? Também são rivais porque estão disputando na descoberta e na primazia sobre quem tem o privilégio de ser reconhecido como o melhor psicanalista, entre os dois, né? Então ele está mencionando, né, isso. Os estudos do segundo volume, aqui eu vou dar um pulinho, não é muito importante, tem muito material para ler, o que é bom, mas né, vamos pulando. O senhor poderia impor um limite de tempo e politicamente rejeitar como inapropriadas certas comunicações, tá vendo? Tem gente nova chegando, todo empolgado, né? Ah, doutor Freud, eu vou apresentar um paperzinho lá, um trabalhinho. O que que é? Tenho, por exemplo, em mente um trabalho, paralelismo psicofísico, que um membro do meu continente quer apresentar, contingente quer apresentar, só pode ser uma amostra de diletantismo, e de certo tomaria um tempo enorme. Então, exibicionismo, né? Diletantismo. Com o homem não precisamos nos preocupar muito. Além de novo, no círculo, ele é meio apagado. Nem me agradaria que dessemos a seus olhos uma demonstração muito pobre, possibilidade que existe claramente. Talvez o senhor se pergunte por que não cuido eu mesmo de colocar-lhes um freio. Tento, faço o que posso, mas o pessoal é de uma susceptibilidade medonha, tá vendo? É um colaborador que está chegando, vai poder ajudar a gente. Se eu for dizer que o trabalho dele não é bom, ele vai embora, né? Então, a gente passa por uma questão de suscetibilidade, né? Você está no grupo, a pessoa falou uma palavra que te desagrada, você sai. Medonha, e naturalmente, eles não têm grandes regards por mim, grandes olhares, né? Bem mais provável é que demonstrem consideração pelo senhor, que é um estrangeiro, né? O Jung. Aqui é o Freud, né? Escrevendo para o Jung a partir de Viena, ó. Dizendo, então, que o Jung apresentar a psicanálise é melhor. Para falar de algo mais agradável, a perspectiva da presença de Bloller me deixa meio confuso. Tenho sentimentos dúbios em relação a ele e gostaria de homenagear de algum modo. Eu não acho que seria uma boa ideia oferecer a presidência. Meus vienenses se comportarão muito, muito melhor com ele do que a mim, né? Bom, aí tem uma conversa aqui sobre a tradução que tinha tido antes, né? Que tem um interessado, que é o Brill, né? Americano. Brill é um judeu da Alemanha que foi para os Estados Unidos, um médico, conhece o alemão e conhece o judeu, o inglês. E ele vinha traduzindo algumas coisas para o Jung. Jung apresenta o Brill a Freud, vimos na carta anterior. E o Jung sugere também ao Freud assim, Freud, pega uns artigos melhores aí seus e manda para o Brill traduzir para o inglês. Vai dar bem no estado de Nova York, né? Meus históricos clínicos dos estudos das histerias não são menos antiquados que as histerias de Breuer. Por outro lado, e nem merecem ser traduzidos. E como é que eles poderão organizar o livro sem o primeiro caso de Breuer? Isso é impossível, historicamente injusto com Breuer, né? Minha opinião seria outra, se o Brill quisesse traduzir o livro inteiro, e não alguns elementos apenas. Caso ele realmente esteja realmente disposto a apresentar alguma coisa minha ao público de língua inglesa, posso apenas sugerir os 3 ensaios da sexualidade, né? Mas não iria querer nem nenhum nem outro. A interpretação dos sonhos é intraduzível, ele diz, né?
é infelizmente intraduzível e teria que ser reescrito em cada língua. Olha o que Freud fala aqui. O livro da interpretação do sonho tem que escrever em cada língua de cada país. Não dá para traduzir, pegar o livro e traduzir, não. Aqui ele fala do sistematicamente me deparo com desligamento de libido a partir do componente homossexual que até então fora normal e moderadamente investido. Algo que até aqui tinha sido normal, quando há ruptura, tem o desligamento da libido, né? Aconteceu com Freud e Fliess, né? Então, o retorno da libido via projeção, etc., não é novo. O que me parece importante não é que o componente seja homossexual, mas que o desligamento seja parcial. Aqui, essa palavra projeção, pode considerar o seguinte: como eu venho da engenharia, a projeção é projetar, né? O engenheiro faz um projeto, o dentista faz um projeto, combina com o paciente, nós vamos fazer um canal. Se não der certo, vamos ter que extrair o dente, fazer talvez um implante. Hoje só se fala em implante. E tem um projeto de trabalho na realidade, né? Isso que é um projeto, uma projeção. Então, a projeção é isso, é você pegar um projeto e a realidade botar em prática. Quando se trata do mundo prático, né, você combina de fazer um almoço, né? Um frango, sei lá, ou um churrasco, ou uma festinha de aniversário. Essa parte que você projeta na realidade, vai lá e executa, isso é fácil. O difícil dessa projeção, que ele falou, retorno do libido na projeção, é quando você tem nessa projeção envolvido elementos subjetivos, né? Que o que você projetou retorna para você, né? Retorno. Imaginou coisas que seriam reais, mas não são. Você fez um bolo ou deu um presente para um amigo, ele considerou uma ofensa. Deu um presente, ele considerou uma ofensa. Queria algo melhor, ou que não fosse aquilo. Eu falei uma palavra, então a projeção é você ficar nessa paranoia, né? Que a gente vai, então, vivendo o mundo também, subjetivamente, né? Quando elementos interpretativos do sonho, da língua, elemento de percepção erudita de Freud sobre a tradução. Não é um livro técnico, é isso aí, perfeito, né? Ótima observação, tá vendo? Não é um livro técnico, então tem que ser projetado de novo, né? Aproveitar a palavra. Em cada língua tem que projetar o livro outra vez, né? O livro foi projetado para a língua alemã. A forma paranoide é provavelmente condicionada por restrição ao componente homossexual. Aqui, quando falo homossexual, seria mais homoafetivo, né? Afeto homo, né? A minha relação com outra pessoa não é uma relação sexual homossexual, né? Uma relação homoafetiva, né? Se eu dou uma camisa de presente para o irmão meu que ele se sente magoado porque era na cor rosa ou era grande, você achou que eu estava gordo? Na camisa número 4, rapaz. Paranoia, né? Relação homoafetiva. Você vai tratar bem a pessoa, ela se sente magoada. Também mostrou que o processo patológico teve início quando a paciente se afastou das irmãs. Meu ex-amigo Fliess desenvolveu uma paranoia, né? Essa parte que a gente citou. Vamos para a carta 72. Aqui o Freud insiste, aliás, eu vou lembrar uma coisa aqui, ó. A carta do Freud foi 17 de fevereiro, tá vendo? Sugerindo que o Bloiler não acha que seria uma boa ideia oferecer ao Bloiler a presidência?
No dia 18, ele manda outra carta, porque ele tinha esquecido, ele botou assim, de passagem, ele lembrei, deixa eu insistir, pós-scriptum, né? Mandou outra carta. Caro amigo, não se assuste, prometo depois dessa uma longa pausa. Uma carta atrás da outra, né? Obsessivo demais, né? O que aqui vai é um mero pós-scripto para reiterar minha sugestão feita ontem de que ofereçamos a Bloyer a presidência em Salzburgo, do Congresso. Um grande favor se fizesse chegar a ele como um pedido pessoal esse desejo meu. Julgo não é conveniente, como também, de certo modo, mais digno que seja ele, não eu, assumir o comando do encontro entre os estudiosos de Freud. Pareceria estranho que um paladino fora da lei, como um paladino, eu presidisse a assembleia convocada para defender meus direitos. Paladino fora da lei, a linguagem que ele usa, porque ele mesmo é visto como um infrator, o Freud, né? Ao querer introduzir a escuta da intimidade entre os médicos, tá? Então isso é mal visto na época, né? E hoje ainda, né? Então, o Paladino é um herói, é um Batman, né? Um herói fora da lei, presidindo algo que, né? Então ele queria ver o... É jogo de palavra também, né? A esperteza de linguagem, né? Tá vendo? Ele tentando enrolar o Jung, se livrar do Jung, né? Por outro lado, seria honroso para mim e também causaria melhor impressão no exterior se, como o mais velho, o mais importante dos meus partidários, o Bloiler, né, tomasse a frente do movimento em meu favor. Aqui o Freud não fala, mas o que está por trás é o quê? Se o Bloiler é o diretor do Burgose e o Jung é um simples médico, se o Bloiler assumisse, né, a diretoria a presidência da Assembleia de Psicanalistas e Psicólogos, que vai reunir pela primeira vez, o hospital inteiro poderia seguir o Bloiler, que é o diretor-geral, né? Uma pegadinha por trás aqui, que o Jung, então, refuta. Então, ele responde, né? A sua referência a Flies não foi acidental, Jung responde, né? No dia 20 de fevereiro, né? 3 dias depois, a carta volta já, né? 18. 2 dias depois. Negativo, Freud, nada disso. Tá? Eu quero uma relação com você de pai para filho. Continuando, li com o maior prazer as suas formas de histeria, em minha opinião, são muito bem-sucedidas e removerão muitas incompreensões e ideias falsas. Lamento muitíssimo que essas teses não me tenham chegado às mãos mais cedo, ou seja, antes de ter dado lá em Amsterdã em setembro, né? Meu trabalho tornar-se-ia, então, consideravelmente mais fácil, como poderá ver em breve. Ele traz marcas de formulação e acabamento penosos, fracassando, contudo, em fazer justiça plena às suas ideias. Espero que o Senhor tenha em mente, quando ler, que meu desejo mais ardente foi apresentar as coisas de tal modo que atingisse, em meio à oposição, a linha de menor resistência. Tentei te ajudar o máximo possível lá em Amsterdã, Freud. Se me permite a opinião, acho que o senhor não deveria enterrar suas teses nessa revista de segunda classe e prognóstico dúbio, mas sim ilustrá-las com exemplos e publicá-las em lugar mais conspícuo. Nessas cartas, nós estamos numa região meio política, né? Daqui a pouco a gente vê as partes técnicas, porque você vai ver nas partes técnicas que o Freud é o grande pensador, por isso que o Jung diz, pai, é um instrutor, e ele seria o filho aprendiz. Tem uns instantes aqui, né, durante a correspondência, que tem muito material técnico, que é a invenção do Freud, né? O Freud é 20 anos mais velho, sabe mais nessa parte. Admiro muito sua ideia de oferecer a presidência a Bloiler, mas se o senhor conhecesse Bloiler, não insistiria. Bloiler sentiria muito pouco à vontade nessa posição. Ele falando pelo Bloiler, né? Quer dizer, não deixou o Freud seguir adiante. Abominando todas as formas de reconhecimento exterior, ele se esquiva como pode a qualquer coisa do gênero. É motivado apenas por uma ambição verdadeiramente cristã de não se pôr no caminho dos outros e demonstra uma avidez juvenil de aprender. Parece que está falando do próprio Jung, né? Fala, Márcio. Eu fico à vontade, Thalita, Elisandro, que estão chegando novatos, o Fabiano já teve uma vez para falar. Márcia, pode entrar falando ou pedir aqui. Pode falar, Márcio.
Parece que o Jung, ele fica o tempo todo assim, né, quando se trata do Breuer, ele evita, né, que o Freud mantenha um contato direto com ele. Dá essa impressão, assim, dele Aqui é querer assim, afastar um pouco, né? aqui é assim, você tem lá, né, você tem um grupinho seu, você tem o seu grupinho, né, vamos mais, você tem o seu grupinho. Aí você vê a pessoa de fora entrando, tá? Você tem que, o que que você faz, né? Se hostilizar, pode ser pior. Se acolher, pode ser pior. É o ciúme, né? O ciúme, o medo de perder, a convivência humana é isso, do início ao fim, você não consegue evitar correr risco, né? Então, jogo de palavras de Jung, relação de pai com filho, parece assim, seria, Então, aqui vai, né? Não vejo bem porque os casos que o senhor publicou sob seu próprio nome não possam ser traduzidos sem primeiro pedir a permissão de Breuer. Olha que o Jung também sugerindo de novo, né? Algumas coisas que ele trabalha em favor do Freud. Porque já que o Breuer, lá para trás, rompeu, o Freud teria que pedir autorização ao Jung para traduzir para o inglês. Não vejo bem porque os casos que o senhor publicou de seu próprio nome, junto com Breuer, não pode ser publicado, né, já que rompeu com Breuer. Há sempre a hipótese de, numa introdução, reconhecer os méritos do Breuer. Botar na introdução, eu declaro aqui que foi feito junto com Breuer, mas depois ele saiu, continuei sozinho, Breuer abandonou a psicanálise. O Freud, muito ético e também com medo de algum problema futuro, resolveu não fazer, né? Se faz isso, você corre risco, né? TCI, uma publicação nova e certamente há sempre a hipótese de introdução, né? Aí teria uma publicação nova e certamente ninguém poderia contestar sua contribuição pessoal. O Dr. Bril está disposto, se chegasse a isso, a pôr-se diretamente em contato com o Breuer, né? Tá vendo como ele é metido? Ele quer vender a psicanálise a todo custo. Ele é o homem propaganda do Freud, né? A teoria da sexualidade não converia a tradução porque iria cair em terreno totalmente despreparado, né? Muito sexo infantil. A teoria da sexualidade, quem leu, é uma aberração, né? É duro até de ler. Tá? Mamar no peito da mamãe, preparatório para depois sexo oral, é bem pesado, né? Então ele fala, né, terreno despreparado, você publicar um livro daquele lá em inglês. Até hoje a gente lê aquele troço meio chocado, né? Bebê que termina de mamar no peito da mamãe, ele cai no sono, parece o marido que teve sexo e acabou dormindo. Mas faz sentido, né? A iniciação erótica do bebê, através do mamar, não é uma reprodução infantil que no adulto se repete nos outros atos sexuais, né? É inevitável ter que admitir que a gente, acariciado na pele, fica arrepiado, né? Tem as sensações eróticas quando é tocado, beijo, né, etc, etc. Então, é procedência da iniciação erótica no infantil, o que exige também o corte, né? Exige a castração para a pessoa ter autonomia e conduzir-se por si próprio na vida. Suas observações sobre a paranoia não jazem no abandono. Pude, de fato, confirmá-las sucessivas vezes, só que a coisa ainda não está madura, por isso me mantive até agora em silêncio. O desligamento da libido, na sua regressão a formas autoeróticas, é provavelmente bem explicado pela autoafirmação, a autopreservação psicológica do indivíduo. Então, quando tem uma projeção que retorna, né, como ele disse, você projetou algo na realidade e rompeu, desligando, a uma regressão, aí volta a uma situação de ensimesmamento, né? Estado autoerótico, também ele chama, né? Que no caso que degrada demais, abandona completamente a realidade, né? Torna-se o que chama de louco, né? Demência precoce, etc. A histeria se mantém no plano da preservação da espécie. É bonito falar isso, né? A histérica responsável pela preservação da espécie. Não somente a histérica mulher, mas o humorista, né? Assim, o que consegue aliviar
as nossas dificuldades com a vida, né? Porque o obsessivo, né? O trabalhador, assim, o empresário, é cansativo também, né? Você tem que ter o lado da histeria, né? Que é a alegria, os enfeites. É a combinação macho e fêmea, né? Vamos falar assim. Então, a histeria se mantém no plano da preservação da espécie. A paranoia, que é a demência precoce, no plano da autopreservação, tá? Quando a ruptura leva para a paranoia, então é um mecanismo de defesa, né? Autopreservação. Um paciente me disse certa vez, tem um troço que aperta tanto em tudo que acontece. O autoerotismo serve de defesa intencional contra isso. As psicoses, as incuráveis, né, deveriam provavelmente ser consideradas como encapsulações defensivas que falharam. Tá vendo? Falhou, mergulhou para trás até o buraco negro da loucura, né? A gente leu Hamlet como que ele está soberbado, assim, com excesso de mentiras, né? O caso de Flies atesta isso, tá vendo? As psicoses, as incuráveis, deveriam provavelmente ser consideradas como encapsulações defensivas e tal, e o caso de Flies revela isso. O Flies não ficou nada louco, nem psicótico, não, mas ele teve um choque, né? Na ruptura com Freud. Não foi internado de manicômio nenhum, mas ele ficou, né, meio passado, né? O autoerotismo, como uma supercompensação de conflitos com a realidade, é em grande parte teleológico, tá vendo? Aponta lá para frente, né? Essa concepção me permitiu alguns vislumbres valiosos. O histérico, além de reprimir a realidade, faz repetidas tentativas de ligar-se novamente a ela. Dificilmente a histérica vai a suicídio, tá? Ele sempre relança em relação à realidade. Relança, né? Tenta um resgate. O paranoico abstém-se mesmo disso e apenas se preocupa em sustentar suas defesas de libido, defender as suas ideias. Daí a fixação dos complexos. Não é se ligando à realidade, ao contrário do que ocorre na histeria, que os pacientes arriscam um salto, ó, em novas situações convenientes, mas sim trabalhando por décadas para se defenderem dos complexos através de compensações interiores. O paranoico sempre procura soluções internas, o histérico soluções externas. Parece que ele está rebatendo Freud também, né? Freud chamou ele de histérico, né? E o obsessivo é meio paranoico, assim, né? A engenharia em geral, a medicina, são meio paranoicos, porque você faz um projeto, né, e você vai à realidade, modificar a natureza, modificar... Agora tem essas experiências genéticas, né, que modifica tudo, transformando o mundo num negócio estranho, né? Lá, uns 20 anos atrás, soltaram um ratinho correndo com uma orelha humana pregada nas costas dele. Uma experiência horrível, a gente vê assim, né? Foi um sucesso da medicina genética. Então, o paranoico sempre procura soluções interiores e acaba produzindo um projeto lá fora, né? O histérico, soluções para fora. Então, tem uma combinação dos dois, né? Na paranoia, o complexo se torna um fato absolutamente soberano e incontrovertível. Ao passo que na histeria tem sempre algo de comédia. O que o Jacques Lacan recomenda para o obsessivo, ele socializasse um pouco e ele usa a expressão histericizar, transformou em verbo. É uma coisa que eu aprendi, eu pessoalmente, né? Muito fechadão na matemática, assim, meio... Então você precisa histericizar um pouco, né? Apresentar-se ao público, perder a vergonha de falar de si mesmo, apresentar suas ideias. O que quer dizer isso, assim, do obsessivo? Se ele é físico, ele quer falar só daquilo. E ficar se exibindo com isso, ele acha feio, né? Mais ou menos isso. A medicina inteira pensa isso, né? Um médico ficar exibindo que ele foi inteligente demais, inventando novidade, não é bem visto. Parece snob, parece vaidoso. Quem reconhece o bacilo de Koch não foi o Koch, foram os médicos que atribuíram a ele o grande mérito de ter descoberto.
Então, se você descobre uma novidade no lado masculino, você não sai espalhando assim, né? Seria feio do ponto de vista da vaidade. Aí a frase que o Elisandro pesquisa o Machado, né? A gente botou no livro assim: o que no homem a vaidade é algo feio, na mulher é lindo, né? Na mulher, ela ser vaidosa é benéfico, né? Do ponto de vista da exibição. É um pecado que, inclusive, acha belo, o Machado fala. Então, tem uma passagem assim que, se você consegue fazer a pessoa estericizar um pouco o seu jeito de ser, ela sai da angústia também, né? Vindo a conhecer o Bloiler, como eu já disse, aqui quem está escrevendo é o Jung, né? Verá como o texto todinho aqui foi do Jung, né? O Jung também tem ideias interessantes, mas ele está aprendendo isso aqui com o Freud, né? O Jung não sabia nada disso, né? Isso aqui é material que ele aprendeu com o Freud. Essas falas aqui são falas que ele adquiriu na relação com Freud, né? O primeiro livro dele, 1902, Psicologia e o Oculto, não, era a tese de doutorado dele, né? Era tudo ocultismo, era a loucura, coisa de demoníaco, Idade Média, era ancestrais, inconsciente coletivo, mapa astral, signo do zodíaco, até hoje. Ele preservou isso, mas mudando a linguagem. Carta 74, que é do Freud: caro amigo, não deixe de ser tranquilizador que o senhor escreve a respeito do seu chefe. O fenômeno merece ser admirado e a tanto me disponho. É de fato uma virtude rara da qual eu mesmo não me sinto capaz. Falar do chefe dele dessa maneira, o Freud disse que não conseguiria. Seu julgamento do Jung, né? Aqui é a carta de 25 de fevereiro do Freud. A do Jung tinha sido 20 de fevereiro. Uma carta atrás da outra, né? Eles vão trocando muitas cartas. Seu julgamento das fórmulas de histeria que eu desenvolvi, o Freud, né, e mais ainda, outras observações sobre o meu trabalho deram-me uma satisfação raramente experimentada. Sei que o que diz é verdade, que minha maneira de trabalhar é de fato honesta, gostou do elogio, né? Razão pela qual meu conhecimento é tão fragmentário e sou geralmente incapaz de conduzir uma apresentação mais extensa. Tá vendo? Ele tinha dito a dificuldade dele de falar em público, né? Suprimir meu hábito de especulação consciente do modo mais radical possível e abjurei completamente a tentação de preencher as lacunas no universo. Isso aqui é uma frase, né? Que vem num poema que é de Heine, ó. Tá? Preencher as lacunas no universo. No meio do texto, da carta, ele manda a frase do Heine. Mas quem acredita em mim, a não ser o Senhor? O aparecimento desse texto da nova Zeitschrift, em alemão aqui, né? Revista para saber sobre o sexo, pode ser atribuído a uma atitude meio safada por parte dos editores. Pediram-me originalmente o artigo, um outro artigo, e só vários meses depois, me disseram que ele seria publicado. Solicitei uma garantia, bom, isso aqui não é tão relevante, né? Mais uma burocracia interna entre eles. 27 de fevereiro, 25, né? Ele aproveita a mesma carta, ó, já passou 2 dias, nem mandou a carta anterior, emenda na outra carta, uma outra data, mas não faz mal. Quando for publicado um segundo volume de minha do meu Teoria das Neuroses, todos esses textos recentes hão de ser incluídos. O mais importante acerca do incidente é que ele prova uma vez mais que precisamos de nossa própria revista, porque está pedindo a outros, tem que submeter o que o outro admite na revista dele, né? Muito obrigado pelo cartão de Ana, que chegou hoje, uns dias nada a ser feito com os estudos de histeria, né? Não vejo como nos arranjarmos sem o primeiro histórico clínico de Breuer. O Freud não está concordando de maneira nenhuma a traduzir o livro dele para o inglês. Teria que escrever outra coisa. Suas observações sobre paranoia me falaram de perto. O senhor é realmente o único capaz de dar uma contribuição original, excetuando-se talvez o Gross, que também poderia, mas a saúde dele, infelizmente, não ajuda. Enviar-lhe em breve minhas fantasias sobre paranoia, o que eu acho da paranoia, né? Lá no início do livro, né, tem gente que chegou agora, ou já talvez não lembre, né?
O Freud aprendeu muito com Jung, né? Ele não tinha visto nenhum paranoico até então, né? Na cidade de Viena, lá na Áustria, onde ele trabalhava atendendo pacientes que tinham complicações, ele não atendia gente que estava internada em manicômio, né? Por isso que ele fala minhas fantasias, né? O que ele sabe da paranoia veio lá do lado do Jung, né? Paranoia, esquizofrenia, etc. Hoje estou muito cansado do trabalho duro e o que o Freud sabe muito é do obsessivo, né? Gerente de banco, né? Enfim, marido, mulher e histérica, né? Da paranoia, da loucura, ele sabia muito pouco. O senhor tem razão, a coisa ainda não está madura, e não posso trabalhar com as memórias obscuras atualmente, ainda não está madura sem publicar o ensaio de sexualidade, né? Muito obrigado por sua separata em inglês e de a ler no domingo. Pronto. Então, pulou para março agora. Caro professor Freud, não sei quantos vienenses comparecerão a Salzburgo. Apenas 4 pessoas enviaram suas inscrições. Primeira vez na história, então, que vai ter um congresso da psicanálise, né, onde os médicos vão começar a ver a subjetividade do ponto de vista do atendimento na clínica, tá? Fundamental, né? Primeiro congresso que vai ser em Salzburgo, daqui a pouco, 1908. Aqueles homens, né? Não tinha mulheres ainda, que tinham que atender pacientes de todos os tipos, uns todo torto, outros, né, apavorados com a realidade. Então, vai abrir um congresso pela primeira vez, onde vai falar da intimidade, né? Da psicologia humana. Além desses, 5, né, tem 18 inscrições definidas e 3 indefinidas. Já se pode, assim, com base nisso, providenciar o hotel. O local de reunião fica de certo a seu critério. Imagino que o hotel pudesse colocar uma sala à nossa disposição ou teríamos que requisitar algum prédio oficial. Será que tem uma sala, né? Fico feliz por deixar esses problemas inteiramente em suas mãos. Aqui é o Jung, né, escrevendo para o Freud, porque o Freud conhece mais Salzburgo, que é perto de Viena, né? Dito isto, as notícias de Viena, essa velha raposa, o Binswanger, né? Recebeu-me com estardalhaço, dando com minha homenagem uma festa aos cavaleiros. Valentes da ocasião que a noite lhe dava, fez o seguinte pronunciamento: há casos de histeria que de fato evoluem, como diz o Freud. Mas devemos pressupor que há várias outras formas de histeria para as quais fórmulas diferentes terão de ser encontradas. Começa a admitir as teses do Freud, mesmo que não sejam todas, né? Eu poderia subscrever a opinião. Aí se nota a influência de Binswanger, o moço que, como o senhor não ignora, é excelente pessoa. Eu poderia subscrever a opinião, é assim também. Aqui entrou um chat GPT aqui. É bom saber que estamos de acordo, Adelmo Marcos. Alguém falou isso ou foi uma máquina aqui? Juliana, foi você? Alguém leu isso aí? Não, né? É bom saber que estamos de acordo, né? O computador aqui agora está gostando de escutar a palestra. Eu poderia subscrever a opinião, assim, porque o Jung não concorda 100%, ele concorda em parte, né? Mas não integralmente. Conheci também Varda, ele é um pouco irresoluto, predominantemente intelectual, e por isso nunca conseguirá produzir alguma coisa válida, há de se pôr sempre na retaguarda, meneando prudentemente a cabeça. Travei relações, por outro lado, com um homem bem mais interessante, Stormayer, já pratica a análise. O que é praticar análise naquele tempo, hein? Escutar a narrativa, né? Fazer anamnese, associações de palavras, né? A senhora consegue me dizer? Ai, doutor, eu tenho maior vergonha. Mas se a senhora não disser, ou o senhor, né? O senhor consegue dizer o que aconteceu? A pessoa fica igual diz o Machado nos contos, fica vermelho, fica suando, esfrega as mãos, fica assim. Estevão, né? Quando
primeiro romance é Mãe à Lua, quando a Guiomar vai para abandono, né? Tem a ruptura com... Ele conversa com o Luiz Alves, né? Nervoso, porque ela deu um fora nele, ele fica chorando, esbofeteia, cai no sofá, bate, bate, bate. Toda essa revolução que acontece, né, que é uma crise histérica de um homem, né, no caso, uma choradeira, né? Então já está praticando análise. O Machado já praticava análise há muito tempo, né? Mostrando o homem sofrendo sem conseguir conciliar o que ele quer com o que é possível na realidade, né? Já praticando análise, tem uma grande capacidade de compreensão, uma cabeça ótima. Podemos esperar muito dele, pois além de ser bastante espontâneo, sabe como ceder às intenções reais da própria psique, tá? Sabe ceder às intenções que a psique tenta impor, né? Admite aprender, né? Possui ainda um notável dom, o dom da obstinação, porquanto tem um pé aleijado. Pessoas assim, em regra, não se deixam amedrontar intelectualmente, tá vendo? O Google Assistente está gostando da live, né? Será que tá o chat GPT? Tem um rapaz aqui que participa do grupo, que trabalha nessa parte de tecnologia, de formação de chat GPT semelhante. Ele falou o seguinte, rapaz, você deixa o seu celular ali desligado, determinados sites têm um link que continua capturando falas do ambiente, mesmo desligado. Ele sabe que você gosta de roupa, alguma coisa, depois aparece nas suas listas de mensagens, ideias, relativos àquilo que você disse que gosta, para você adquirir ou vender, tentando induzir. Já existe isso, já tem isso, né? Alguns vírus que ficam escutando você falar, agora você falou aí que tem um Google, né, aprendendo comigo. Deve ser o Siri no Mac, deve ser o Siri, né? Tem um Siri aqui que conversa com a gente conversa com o computador. É Siri. É. Que provavelmente pode estar ativado. Às vezes, quando a gente usa algum fone, alguma coisa assim, ou então clica em algum botão, ele ativa e começa a te dar informação a partir do que está te ouvindo. Siri, chama isso? Siri é mulher? Ah, Siri. O do Mac é Siri. Não é escrito Siri exatamente, não, mas é Siri. Tá bom. Você está... De novo vai falar aqui, ó. Tá vendo? Falei Siri. Ó. Não há nada para repetir. Tem que saber como é que eu desligo essa porcaria, né? Ela escutou falar o nome dela, não. Obrigado. 3 de março de 1908. Freud, né? Caro amigo, partindo da neurose obsessiva, abordo da seguinte maneira o problema da escolha da neurose. O Freud, como ele está interessado na verdade, né? Obsessivo, então, já disse antes, né? Meio paranoico também, né? Quer impor um projeto à realidade, né? Vamos pensar assim agora, vamos falar contra ele mesmo? O que é, então, a projeção? É você tentar projetar um projeto, que é a psicanálise inteira, e impor ela à realidade, né? Mas ele é tão ganancioso, obsessivo, pesquisador, assim, que não desiste, que ele queria descobrir como é que a pessoa escolhe uma neurose. Tá? Aparece várias vezes isso. Ele vai falando e negando, não consegui ainda, eu estou tentando. Os casos... Então, por que você se tornou neurótico obsessivo e não se tornou histérico? Por quê? Por que você... O Lacan, ele sai um pouco disso, ele fala assim, o obsessivo, se ele treinar, histericizar o discurso, ele sai da obsessividade dele, já alivia, né? A histérica, se ela sair daquela fantasia exagerada e começar a botar mais o pé no chão, ela volta para a realidade também. Essas coisas. Eu não sei se essa escolha aqui é voluntária, né? Mas então vai, giram em torno de apenas 3, ou se preferir 2 instintos básicos. O instinto de ver e saber e o instinto de posse. Então, o instinto de ver, você viu e também quer, né? O de saber, você viu que sabe, quer saber também.
e o instinto de posse, que é mais um instinto sádico, né? Possessão. Esses elementos estão na base, né? Podem, portanto, ser desclassificados segundo a predominância do pensamento obsessivo, isto é, da ruminação, ou dos impulsos, que são os atos, né? É interessante notar, contudo, que esses são os únicos componentes não autoeróticos do instinto sexual, os únicos componentes dirigidos desde o início para o objeto. A histeria, por outro lado, gira em torno das zonas erógenas, envolvendo geralmente uma repressão direta dos impulsos genitais. Em sintonia com minha ideia de filiar as neuroses a perturbações evolutivas das vicissitudes da libido, a histeria provém das perturbações. Então, isso aqui tudo que Freud escreve é o narcisismo dele que está escrevendo, assim, fabricando teoria, né? Hoje a gente vê isso assim como um excesso de vontade de escrever e resolver a questão da alma humana, né? Uma predisposição à paranoia, né? Vai saber se tem predisposição. Como é que ele ia saber se o Fliess tinha... O Jung tem predisposição? Vai desencadear uma paranoia quando romper com Freud. Nesse contexto, é criada tão somente por uma falha na outra parte do desenvolvimento, na transição do autoerotismo para o amor objetal. A gente fala assim meio esculhambando também, porque não sou defensor da psicanálise como alguém é da Bíblia, né? Mas vou dizer, já fui. Durante uns 10 anos eu dei aula de psicanálise, então eu acreditava nisso aqui como se fosse um texto... Tentava entender melhor até, né? De todo modo, há uma coisa aqui muito importante que não se pode esquecer nunca, tá? Hoje o excesso de crianças autistas está muito nisso aqui, ó, na transição do autoerotismo para a realidade externa, né? Você gostar de movimentar. Amor objetal não é você amar um parafuso, não, né? Amor objetal é você investir o libido na realidade, né? Externa a você, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? Investindo nesse estudo aqui, domingo de noite. Está tomando uma cerveja, ou vendo um filme no cinema, ou algum tipo de lazer, né, que também é investimento para fora, nós estamos trabalhando na pesquisa. Mas quando fala em investimento no amor objetal, é você sair de dentro de si, né? Sair do estado autístico, né, o autoerótico, né, para o objeto. Isso aqui é fantástico, tá? Toda formação infantil, necessariamente, tem que... Todo bebê nasce autista, né, virado para dentro, e ele vai adquirir a linguagem num sofrimento enorme. Apavora os pais quando a criança está com 2 anos e meio e não fala nada ainda, né? Começa a dar pânico, instabilidade na família, tem que levar o fonoaudiólogo, né? Convocar de dentro para fora para se tornar ligado ao mundo, ter autonomia, andar sozinho na vida e ter o que nós temos de adulto, né? A responsabilidade, isso parece que é uma coisa natural, mas não é. Vai exigir muito investimento e inteligência nesse investimento. Se você for dono demais de uma criança, ela não adquire autonomia nunca, fica sempre dependente. Mesmo adulto, tá? Porque você vê na ruptura com Jung, com Fliess, ficou paranoico. Mesmo adulto, a ruptura com um investimento externo pode fazer a pessoa ir ao suicídio, né? Como fez Maria G. Então, o problema do ser humano, né, aqui tem a projeção de novo, interessante a projeção aqui, isso nos remete à paranoia. Aqui que o Freud está investigando a paranoia devido ao Jung, né? Aqui percebo vagamente uma distinção entre um teste de realidade, ó, e um teste de desprazer, coincidindo o primeiro com o nosso julgamento e o segundo com a nossa repressão. A principal característica psicológica da paranoia seria, então, o mecanismo de projeção. Paranoia está sempre ligada à projeção, tá vendo? Você está numa relação projetiva, inclusive acontece, quando aconteceu agora aqui com o médico, né? Vocês viram, não foi? Fazia hemodiálise, já estava bem debilitada a criança, ele errou numa aplicação de uma agulha, a criança foi a óbito,
As mães na porta do hospital, erro médico, queremos justiça, a televisão entrevistando, aí teve que afastar o médico da função, casado com 2 filhos, não teve recurso, suicidou-se. Errou num procedimento médico, justificou dizendo, era impossível, a criança já estava toda enrolada com... Deu azar de ter ficado com ele, né? Se fosse outro médico, não ia suicidar-se, talvez. E, aquilo aí é... O departamento do hospital tem que ter o departamento jurídico para ver se o médico foi maldoso, um criminoso, ou se foi uma falha que é comum acontecer, né? A principal característica psicológica da paranoia seria, então, o mecanismo de projeção repressiva através do qual ela se furta ao teste da realidade. Por isso que é Léo, importante também conhecer, né? Por isso que é importante tem conhecer. também muitas vezes que é, Alô? Fala, Márcia. a minha internet às vezes está dando uma falha, mas assim, muitas vezes até a própria pessoa mesmo tem um desvio na anatomia e pode dar errado, né? Você pensa que está pegando em um lugar e a pessoa tem É. aquela artéria. Eu conheço o caso de uma dermatologista, né? Uma dermatologista muito famosa. Ela cegou uma paciente porque foi fazer um botox, né? E tem um lugar certo que não é para aplicar, porque pode pegar um nervo. Só que a paciente tinha um desvio ali, né? A anatomia É. dela era diferente. A mulher pegou no lugar certinho, mas a mulher ficou cega. Então, assim, né? Às Loucura, vezes né? acontece e a pessoa fica culpada com aquilo, né? É. Aqui a minha irmã é dentista e ela diz que sempre que ia aplicar uma anestesia, não dormia à noite, porque no dia seguinte tinha que aplicar uma anestesia, podia errar. Boa noite, Lucas. Vai aplicar anestesia no paciente, na boca, sem aquela agulha, como você falou, pode ter um desvio anatômico. Aquele nervo que ela sabe que passa por ali a agulha, não há problema. Naquela pessoa, no caminho, tinha um nervo. Dá uma paralisia facial, pronto. Atinge o nervo, que depois não, aí tem muita fisioterapia para ver se resgata, dá aquela cara, né, paralisia. Então, tem toda uma projeção na realidade que retorna numa projeção psicológica de fora para dentro, né? Ai, foi erro meu Deus do céu. Né? Se furta a realidade. Então, se o médico tivesse preparo, né? Isso aqui a gente tem meio intuitivamente, né? Nem todo mundo se carrega tanto assim no sentimento de culpa, né? Tem que admitir assim, ó, errar é humano, tá? Se alguma agulhada aqui te causar algum estrago, nós estamos navegando no mais escuro. Não vem me considerar um criminoso, não. Se você quiser me considerar um criminoso, não vou te atender. As características clínicas da paranoia que o senhor ressalta, sua estabilidade e severidade, são adequadamente explicadas por essa projeção. Tá vendo? O Freud e o Jung estão tentando entender navegando nas cartas, né? Quem vai entender o ser humano, tá vendo? Na histeria e na neurose obsessiva permanece sempre uma noção de realidade. Isso se explica pelo fato de o contato com o mundo exterior permanecer ileso, enquanto os complexos submetidos ao investimento bilionário criam. Continuando, né? Deve ser também considerar que a paranoia corresponde a um deslugamento malogrado da libido. Desligamento da libido que não teve êxito, né? Desenvolveu paranoia. Já que a libido retorna na projeção com a intensidade de um investimento transformado em certeza. Exatamente como na regressão do estado do sonho, ela é transformada em realidade palpável. A demência precoce corresponde, então, a um retorno muito bem sucedido ao autoerotismo.
tempo todo a palavra retorno da libido, tá vendo? A demência precoce volta. Quem viu o filme da Anísia da Silveira sabe o que é. Tudo indica que ambos sejam geralmente parciais. Sua noiva de sapateiro. Você pode voltar um pouquinho aí, Adel? Aonde? É onde você começou do... Dá para ler aí? É o que você quer dizer? O que eu li ou o que está aqui que você viu e você quer? É o que você viu e quer ler ou o que eu li e você ouviu? O que você leu e eu ouvi. Só um pouquinho. Aqui diz, estou muito embotado no momento para seguir essas ideias até o fim. Deve-se também considerar que a paranoia corresponde a um desligamento malogrado da libido. Desligamento que não funcionou da libido, né? Então, entrou em paranoia porque o desligamento da libido não funcionou a contento, né? Buscando outro objeto, né? Não fez o luto, a perda. Já que a libido retorna na projeção com intensidade do investimento transformado em certeza. Exatamente como na regressão do estado de sonho era transformado em realidade palpável. O sentimento de culpa é necessário para você não sair de ser irresponsável com qualquer coisa. Tem que ter o sentimento de culpa, mas também tem que se perdoar. É ambíguo, tá vendo? Você não pode ter essa certeza nem de um lado nem do outro, né? Ficar se recriminando. Onde foi que eu errei, né? Você nem sabe. Não sei se eu falei o que você pediu, Márcio. Aqui mais em cima tinha a projeção com a paranoia, Não, né? era isso mesmo. Era isso mesmo? Era sobre a libido mesmo, na demência precoce. É. Carta de março de 1908, nós estamos na carta 77. Caro amigo, então logo recebi sua carta, pedi a minha cunhada, né, a irmã da esposa, viveu com a família Freud de 1896 até o ano da morte dela. Aqui tem livros aí que dizem que o Freud tinha casos extraconjugal com a cunhada, né? Usando esses fatos que morava junto. Então logo recebi sua carta, pedi à minha cunhada que escrevesse ao Hotel Bristol de Salzburg, se de seu lado contamos com 18 pessoas, de Viena haverá mais 10, talvez 15, então total 30, né? O correio nos dirá, dentro dos próximos dias, se há uma sala de reunião no próximo. Quanto ao programa, né? Um programa que... Como é que vai ser o programa lá dos nossos trabalhos? Permita algumas sugestões, já que é seu intento dar-me a honra da primeira palestra, acho que a última deve ser sua, e no meio vai ter as outras, Jones, Morton Prince, vai ter um monte de gente. Ouço dizer que Sadger, esse fanático congênito da ortodoxia, né, da medicina ortodoxa, que só por mero acaso crê na psicanálise e não na lei ditada por Deus, sobrecarregou o trabalho dele de materiais clínicos que pode vir a retirá-lo. Na lista, então, retira o Sadger, não quero esse cara, né? Na lista, sinto a falta de Hickling, que o senhor tinha anunciado, Abraham. Aí começam as escolhas, tá vendo? As escolhas são sempre subjetivas, né? Eu não quero que a Juliana apresente o trabalho dela, não achei bem feito. Ah, Delma, não quer. Aí, eles são agentes da relação que ele fica selecionando aqui no privado, as cartas privadas, né? Em público, ninguém sabe disso. Então, tem um médico aqui, que é ortodoxo, não acredita na psicanálise, mas resolveu fazer a psicanálise assim mesmo, por acaso, crê. Então, pode retirar o trabalho dele. Não quero que, né? Mas eu quero que o Abraham traga, né? O Hickling traga, tá vendo? Gostaria de dar a palavra a um espírito nobre que só pode estar presente na forma de uma citação, ou seja, Schiller, citado pelo Machado em 2 lugares, tá? Em cuja correspondência com Körner, 1700, nosso secretário Otto Rank encontrou uma deliciosa passagem para justificar a técnica psicanalítica. Vamos ler daqui a pouco. O Rank só levaria uns minutos para ler e nossa manhã se encerraria mais com uma nota perfeita do Rank.
Perfeito. Rank, que irá conosco, é um jovem inteligente e simpático. Já se habilitou em engenharia mecânica. O Rank era um garoto de segundo grau e o Freud resolveu pagar um curso para ele. Ele trabalhou na oficina mecânica. Vê cada uma. Aí resolveu pagar um curso habilitou-se em engenharia mecânica, agora é engenheiro mecânico, né? E estuda latim e grego para ingressar na universidade. Tem 23 anos, deve-lhe ser enviado a monografia que escreveu O Artista. Nem tudo aí está claro, mas ela contém a melhor explicação de minhas complicadas teorias, que já me veio às mãos. Espero que ainda nos dê muito depois de terminar os seus estudos. Rapaz de 23 anos, novinho, né? Participa das reuniões do Freud, quarta-feira. Diz ele que nesse livro que o Rank escreveu, com 23 anos de idade, ele cita o Schiller. Essa citação aqui, que ele diz assim: comprova a teoria psicanalítica. Uma deliciosa passagem, né? Saborosa, né? Deliciosa passagem, que justifica a psicanálise. E é citada na interpretação dos sonhos. O Freud pegou do Rank e botou no livro dos sonhos. Tá vendo? Interessante. A citação é a seguinte, e é muito bonita, tá? A passagem que Rank leu na reunião das quartas-feiras, dia 4 de março de 1908, tá vendo? Essa carta de quando? 5 de março. No dia seguinte, ele já está mandando ao Jung uma carta, onde informa que ontem, né, no dia anterior, o Rank leu, na reunião dele, o Freud, nas quartas-feiras, leu um fragmento de Schiller, de dezembro de 1788. 100 anos antes, né? Nós estamos em 1904, que 120 anos antes. O que o Schiller escreveu? Porque Schiller é poeta, né? Então é mais fácil para ele escrever isso, né? Parece uma coisa má e prejudicial ao trabalho criativo da mente, parece mal e prejudicial, se a razão proceder a um exame muito nítido, muito íntimo das ideias, à medida que elas chegam a fluir na própria comporta, por assim dizer. Se cada ideia que for entrando, eu for ficar analisando ela, a ideia nem entra na porta, fica na comporta, né? Aí ele fala, encarado isoladamente, um pensamento pode parecer muito trivial ou muito fantástico, mas pode ser tomado importante por outro pensamento, que venha depois dele, e em conjunção com outros pensamentos, que possam parecer igualmente absurdos. Poderá vir a formar um elo interessante, muito eficaz. Curioso, né? Pensamentos fragmentários que parecem inúteis, não vale nada, mas eles estão formando um enredo, né? A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso. Não pode julgar, né? Expandido, né? Parece que vai abrindo, né? Associações livres de ideias, né? Associações livres. Ele vai criar, é poético, né? Mas se bloqueia, não libera a poesia, né? A razão não pode eu acho formar. que não é só isso, não. Igual Quê? você fala assim, eu não sabia que eu ia chegar nisso, que eu ia compreender isso, né? Ou sempre vai chegando uma novidade, né, em cima daquilo que você já percebeu. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Que ele fala do trabalho As criativo. ideias, né, vão se formando e vai ampliando mesmo, né, a capacidade de perceber. Assim, aquela música do Raul Seixas, assim, aquela velha opinião formada sobre tudo, não, ele está dizendo assim,
evitar vocês críticos, olha, vai terminar aqui embaixo, né? Porque o trabalho criativo da mente, se a razão proceder a uma crítica, não vai fazer nada, né? Velhas Mas, ideias formadas sobre tudo, já assim, é como se eu soubesse já, aquela frase que de vez em quando eu repito, né? A pessoa lê um texto, já opina como se soubesse antes de ler e já vem com opinião formada sobre o texto, né? Não está aberta a novidade, nada surpreende, né? Nada surpreende. mas também, no caso, eu entendi mais ou menos como se você, no caso, não fosse alocar racionalidade onde estaria subjetividade e vice-versa, não alocar subjetividade onde é racional. No caso, como se fosse pensar em matemática como se fosse literatura, sabe? Parece coisas que não se batem, que é implausível. É, é complexo, tá vendo? Um textozinho bobo desse, né? Mas então ele fala, encarado isoladamente, um pensamento pode parecer trivial ou fantástico, seja trivial, seja fantástico, né? Ai, não, isso é muito esquizofrênico, novo. Ou então, isso é bobeira demais. Mas pode ser tomado importante por outro pensamento, tá vendo? Negociando com o anterior, quer dizer, não é a minha racionalidade. Pode ser tomado importante por outro pensamento, e não pela razão crítica, né? Que possam parecer igualmente absurdos, os dois. Poderá vir a formar um elo muito eficaz. A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso, ó. A razão sua. Mas aí também, se fosse partir pelo poema, a psicanálise seria também inapropriada, né? É, isso aí. Liberar a criatividade, né? Que ele fala, né? Prejudicial ao trabalho criativo. Essa atitude, né? A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso, a não ser que retenha o pensamento por bastante tempo para encará-lo em relação aos outros. Razão, fica esperando aí, tá? Eu estou urinando ideias. Espera aí para depois você avaliar o que está saindo aqui. Por outro lado, aqui aquele conto bom para isso. Nosso colega está indo aí, Elisandra. Elisandra, se você tiver assim, oportunidade de pegar o conto chamado Um Cão com Lata Amarrada ao Rabo, do Machado, ele brinca que escolheu 3 redações. Faz redações aí, pessoal. Aí fizeram redações sobre um cachorrinho com a latinha amarrada no rabo. Nenhuma das redações consegue ser espontânea. Não tem que ficar citando que a origem, né? Vai na enciclopédia, assim, tem que parecer erudito. A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso. Então, na hora de escrever uma redação, embota tudo, né? E a criatividade não consegue vir nada. A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso, a não ser que retenha o pensamento por bastante tempo para encará-lo em relação aos outros. Lá na frente você julga a razão. Por outro lado, onde existe uma mente criativa, a razão, botou R maiúsculo, ainda assim se me afigura, relaxa sua vigilância sobre as comportas e as ideias entram atropeladamente, e somente então ela as olha e as examina numa massa. Vocês, críticos, ou outra denominação que deem a vocês mesmos, ficam envergonhados ou assustados com as extravagâncias momentâneas e passageiras que se encontram em todas as mentes verdadeiramente criativas, e cuja duração, maior ou menor, distingue o artista que pensa do sonhador. Tem um artigo muito bom do Hélio de Seixas Guimarães, que ele foi recolher os comentários que fizeram ao Brás Cubas em 1880. Os críticos literários da época. O Machado pegou todo mundo de surpresa. Eles não tinham teoria crítica para comentar o Brás Cubas. É isso.
Vocês críticos, ou outra denominação que deem a vocês mesmos, ficam envergonhados ou assustados com as extravagâncias do Machado de Assis em Brás Cubas. Vocês vão lá ler o Machado e não entendem nada. Vocês ficam envergonhados, assustados. O que é isso? Com a extravagância momentânea. Montou no hipopótamo, ele voou na origem do tempo e depois disse que era um gato. Brás Cubas morrendo, né? Viu um gato mas alucinado. por isso que o Jung foi fazer a palestra. Aí eu não sei, né? Mas Não, ele sabia que os outros não iam ter a crítica, né? Não entendia nada. Ele falou, posso ir falar. Aí se encheu de coragem. bom, um palestrante que improvisa, ele se safa bem, né? Nesse sentido, né? Porque eu antigamente, quando me davam uma coisa assim, eu ficava vermelho, assim, sabe aquela pessoa tímida que fica, não tem palavras, né? Não sabe improvisar? Achava que tinha que ser sério demais, bem feito, né? Tinha que ter conhecimento de causa. Você não vai falar uma coisa que você não conhece, né? Mas o Jung disse, eu vou lá falar assim mesmo sem saber nada, 99% não sabe, eu também não, ninguém sabe nada, eu falo qualquer coisa. Vocês críticos, ou outra, bem lembrado, Márcio, quer dizer, serviu para mostrar que a histérica, né, a histeria do Jung, no caso, né, é criativa para improvisar uma apresentação, mesmo sem conhecimento de causa. E ele diz, então, né, essa passagem é citada na interpretação dos sonhos, né? Interessante que eu fui lá abrir o livro do Jung, isso que o Freud está dizendo ao Jung, que o Rank leu, tem. Isso que eu achei interessante, quem está acompanhando, né, Juliana, Ricardo, né, ficar atenção aqui nesse detalhe. Lucas, quer ver que legal? Na Psicologia Oculta, tese de doutorado do Jung, versão em inglês, que tem publicado na internet, né, o livro dele, original, o curso da nossa consciência, das reflexões conscientes, né, mostra que nós seguimos um caminho particular em nossa aplicação da atenção. A atenção vai seguindo um fio de ideias, né? O curso da consciência vai seguindo. Agora eu estou indo ao médico, se eu chegar lá meio da hora atrasado, não vai dar tempo do almoço, deixa eu ligar para a empregada. Então, e se você segue esse caminho, você vem, encontra com uma ideia mais na frente que não é crítica, né, dessa anterior. Então você tem uma bifurcação ali, uma encruzilhada, ou uma ruptura. Você abandona o investimento da atenção, porque veio uma outra ideia, né? Você estava pensando o quê? Ah, esqueci, ia pegar meu filho, né? Veio outra ideia. Agora parece que o trem de pensamento, a linha de pensamento que tinha iniciado e caiu, pode continuar em torno dela mesma. Então, ele desenvolveu o Freud, e o Jung cita isso aqui, tirando do Freud. Então, já tinha no Freud uma ideia, por isso que ele diz, né, que justifica a técnica psicanalítica, tá? Quer dizer, o Rank encontrou lá no Schiller uma passagem que o Freud tinha escrito antes, mas que é parecida. Tá? Eu trouxe só por curiosidade, porque eu tinha escrito isso, me lembrei na hora que eu li essa parte, que é muito parecido isso aqui, do Schiller, com o que o Freud escreveu, que é o tratamento psicanalítico. Isso aqui é um resuminho do tratamento psicanalítico. Você tem uma ideia, deixa vir outra ideia. E aqui em Tubarão, um pai deixou o bebê no porta-malas no carro, ele morreu. No meio do caminho veio outra ideia, né? Foi para o serviço, preocupado com o gerente, passou reto na creche, estacionou o carro, foi divagando, uma ideia veio atrás da outra ideia. Aí ele vai no psicanalista, mas como é que eu posso ter esquecido? Era filho meu, gente.
Era intencional? Era a vontade de, né, matar o filho? Começa essas conversas, mas não é, né? Algum atropelo teve no caminho que uma ideia veio no lugar da outra e ele, preocupado com alguma coisa mais na frente, passou reto pela creche, foi para o Tubarão, estacionou o automóvel, quando foi ver mais tarde, estava morto no carro e não tinha bebê na creche. Esqueceu. Então as ideias na mente da gente têm essa propriedade incrível de vir por si mesmas, tá vendo? A ideia veio por si mesma, né? Tem que processar o pai, tem que prender, o pai irresponsável, ele queria matar o filho para vingar da mãe. Não vai dizer uma coisa dessas, né? Mas como é que pode que você passa reto, né? Acontece de vez em quando lá nos jornais isso, né? Os acidentes. Esses acidentes são quando essas ideias entram umas em conflito com as outras e você esquece e bate com o carro, né? Distrai no carro. Então, vamos terminar essa carta, vamos terminar por hoje. Quem quiser comentar alguma coisa, nós estamos na carta aqui, então, 78, né? Daqui a pouco vai ter o Congresso de Salzburg. Então, Freud trouxe para o Jung um comentário de um jovem Rank, né, que começou a aparecer mais um rival para o Jung, né, que são os namorados do Freud. Os namorados do Freud, né, podem tomar o lugar do Jung. Na guerra de rivalidade, entrou o Freud aqui citando o Rank, que terminou em engenharia mecânica, pago pelo Freud, e começou a produzir muito dedicado ao Freud. Quer ver o que o Jung vai dizer dele? O Jung vai aparecer com o ciúme do Rank. Ocorre-me outro ponto importante, porque ele vai levar o Rank, tá vendo? Ele irá conosco, ó. O Jung está organizando um congresso e o Freud já está empurrando o Rank para dentro do congresso. Outro ponto importante em relação ao programa. O senhor ainda não me disse se está disposto a permitir discussão, nem como ela há de ser controlada. É perfeitamente possível, se a última precaução não for tomada, que passemos uma manhã inteira sem ir além da segunda palestra, mesmo que se dê a cada orador 5 minutos, 10 oradores já dão para ocupar 1 hora. Meus vienenses são loquazes, né? Gosto de falar muito. Talvez valesse a pena dispensar por completa discussão, não ter discussão nenhuma, na sessão matinal, concedendo-se em compensação mais tempo para cada palestra. Como o senhor já viu em congressos oficiais, 20 minutos podem ser tempo bastante para recitar uns chavões, mas dificilmente para se expor um ponto de vista. Deixo essas decisões de muito bom grado a seu critério. A respeito do que hei de falar, gostaria também que me aconselhasse. Apresentar um caso, como o senhor sugeriu, tomaria muito tempo e me daria um privilégio sobre os demais oradores, que pode ser ressentido, ficar ressentimento, né? Esse tipo de coisa requer 1 hora ou mais. Que tal um tópico mais geral, uma espécie de declaração de princípio? A psicanálise serve para você ouvir o paciente. De nenhum modo há de ser fácil para mim, eis que tenho a cabeça cansada. E quando isso acontece, ela, a cabeça, não se dobra, só trabalha no que bem quer. Aqui está parecendo que está usando o Schiller, né? Minha cabeça faz por ela mesma. Ela não se dobra, só trabalha no que bem quer. Agora, por exemplo, olha o que minha cabeça está fazendo. Limita-se à neurose obsessiva. Quando eu ficaria feliz, o eu, né? Que está fora da cabeça dele, ficaria feliz se me entregasse a outra coisa. Está vendo, Juliana, como ele já simula aqui o próprio autor? Ela, minha cabeça, né, quer fazer coisas que eu não consigo impedir. O senhor há de ter notado isto em minhas observações sobre paranoia, que não contém nada de realmente novo, exceto em relação à neurose obsessiva. Por certo que o deixaram muito decepcionado, e lhe parece uma versão aguada das cartas que trocamos sobre paranoia após sua visita em Viena, quando você veio aqui o ano passado. Mas minhas investigações sobre a neurose obsessiva, que em certos pontos vão bem fundo, dificilmente seriam inteligíveis quando são acompanhados dos
Fala de uma raposa Binswanger. Compreendo como o senhor se divertiu ao ver com os próprios olhos a pobreza da psiquiatria hoje. Aqui tem um negócio fantástico, né? Vamos ser sinceros. Os médicos são os quadrúpedes, né? Os psiquiatras, né? Você vai ao psiquiatra, você volta com uma receita né? Depressivo, ansiolítico, para dormir. Você queria conversar algumas coisas. Por que que eu não estou conseguindo dormir, né? Mas no psiquiatra, isso aqui vai estabilizar o seu humor. Porra, é para tomar comprimido? Compreendo como o senhor se divertiu ao ver com os próprios olhos a pobreza da psiquiatria de hoje, né? De hoje, em 2023, também. Vamos botar assim aqui? O psiquiatra não entende nada, né? Ele só sabe dar remédio. Hoje, pode ser em 2023. Fala, Lucas. Você falando boa noite, primeiramente, a todo Boa mundo. noite. Aham. Antes de tudo, você estava comentando sobre o psiquiatra, dessa forma que ele tem hoje em dia. Acho que boa parte do grupo não sabe, mas eu trabalho em uma ONG, como educador artístico. E aí um dos meus trabalhos é no CAPS, que eu trato diretamente lá, levar a arte mais para adolescente, adultos e crianças. E os psiquiatras, boa parte deles, quando olham essa outra forma de trazer um pouco essas crianças, tentar elas se expressarem ou fazer algo, eles, eles concebem que o que nós temos como artes não quer dizer nada, porque não tem um fundamento, não tem algo escrito, não tem. E aí eu vejo eles muito aplicando remédios controlados, tudo. Eu acho que o remédio em si, ele ajuda bastante. Mas aí o que acontece? Por que eu estou trazendo essa visão? Quando a criança ou a pessoa que esteja lá, ela tem a oportunidade de, dependendo de ser conduzida, a se expressar na arte, ajuda bastante. E até aconteceu uma coisa que quando nós começamos a brincar com as crianças, mesmo do jeito delas, ali naquela situação, as outras ao redor começaram a chegar mais perto, os adultos também começaram, aí a gente fez uma proposta com todos, falar, vamos fazer aqui um corredor que tem uma passarela, e vamos fazer o que você quiser. Aí pode dizer assim, em 15 minutos, todo mundo ficou parado só observando. E aqueles profissionais olhando, eles não entendiam por que aquilo estava acontecendo, porque eles estavam só acostumados da visão deles, que aquilo é inconcebível. Então, aí você falando essa aí do Freud com Jung, tem esse elemento também, que às vezes fica muito engessado, toda a referência, tudo, e esquece que o paciente, ele é um ser humano, então ele é movido com as suas emoções, mesmo que já venha na mente neurótica, ou psicótica, ou depressiva, mas ele é um ser humano, assim, trazendo a mais humanista. Então, eles confundem muito essas coisas. Ou também não tem essa humildade de ver que há outros meios também de ajudar também a aliviar. Aí você falando sobre Freud e Jung, que eu estou estudando as cartas, por isso que eu não entro muito nesse detalhe, porque para mim é tudo novidade. Eu acho que o que aconteceu com Freud, a brilhante ideia dele de descobrir, trazendo, transcrever, mas ao mesmo tempo ele se perdeu porque ele esqueceu que eu tenho um ser humano do outro lado, igual aquela do espelho do Machado de Assis, que o Machado foi muito brilhante ter escrito aquele espelho. Quando chega ali na última parte do cara que ele se pergunta se ele continua com a fada, como as pessoas reconheciam ele. E acho que o Freud ele se perdeu muito nessa questão, que é a fama, querendo ou não, todo mundo não é preparado para isso, e ele depositou muito em pessoas que ele poderia ter abrangido mais para outras, mas querendo ou não, é história, é válido, tem várias formas de pensar, vários jeitos. Se nós estamos falando aqui deles porque eles são referências, e aí eu estou gostando bastante porque ele está me fazendo compreender mais esse outro lado também. E gratidão mesmo, assim, aproveitando aqui a conversa, e gratidão porque demonstra que nós, seres humanos, somos muito complicados para descrever num papelzinho. Aí estou
ouvindo esse relato. Eu que agradeço, Lucas, ter trazido um depoimento, porque é espontâneo, né? No depoimento aí que o Lucas falou agora, ele tirou frase por frase, as palavras veio. Ele não leu nenhum papel, né? Foi da experiência que ele vive na realidade. Não é nenhuma teoria e nenhum. Enfim. Por isso que é bom quando vem um comentário assim, aberto, né? O Lucas tem ajudado muito, já tem um tempo que contribui, leu muita coisa do Machado de Assis na Semana Ilustrada, transcrevendo para o português de hoje, para a gente compreender o Machado na origem dele, na década de 60, né? Aqui tem uma leitura de Machado, Lucas, que a Elisandra está participando hoje pela primeira vez. É bom saber, Elisandra, que lá na década de 60, na Semana Ilustrada, era o laboratório do Machado de Assis. Ali ele, durante uns 10 anos, ele brincou de escrever e trocar ideias no lugar livre, igual falou aqui agora o Lucas, desimpedido. Então ele foi exercitando o máximo que possível, que podia, em textos que são todos eles, em geral, muitos deles são também sem autoria, né? Não, autor é não identificado. O autor é O, ponto, então K, ou então um nome qualquer lá que não sabia quem era. Porque era uma escrita muito livre, né? E pode ser tomado de louco, né? Por louco quando escreve coisas que não são muito racionais. Aqui, então, aproveitando tudo isso para dizer só em torno dessa frase, tá vendo? Compreendo como o Senhor se divertiu ao ver com os próprios olhos a pobreza da psiquiatria de hoje, lá em 1908, né? Que serve para 1920, em 2023. Uma pobreza porque tem um engessamento, como disse o Lucas agora, tem uma dificuldade de ver flexivelmente, né? A crítica, né? Já entra, como ele diz aqui, né? Vocês críticos, não deixam essas ideias que estão entrando pela porta da mente, deixa ele falar. Quem sabe, né? Daí vai surgir uma novidade. Então, tem esse bloqueio também. Podemos realmente nos gabar de termos tornado as coisas um pouco mais interessantes, tá vendo? Trazendo o quê? Trazendo a linguagem, né? Só isso. Tornou interessante trazendo a linguagem. Foi enorme meu contentamento ao saber que a recepção, quer dizer, a saber no lado do paciente, né? Trazer linguagem assim, a saber. A medicina não tem a fórmula pronta para aplicar, né? Há um saber do lado do paciente, né? Ele sabe se resolver na vida dele ao modo dele, né? Podemos realmente nos gabar de termos tornado as coisas um pouco mais interessantes. Foi enorme meu contentamento ao saber que a recepção ao seu demência precoce lhe ensinou que estamos trabalhando para o futuro, que o nosso reino não está neste mundo, tá vendo? Eles vão reinar depois de mortos. No outro mundo, né? Nunca esqueçamos disso. Que lhe parece esse tópico que ainda agora me ocorre? Transformações na concepção e técnica da psicanálise. Quer dizer, o Freud submete ao Jung, nessa carta, né? Sobre ele comentar lá no Congresso, sobre novidades a serem introduzidas na própria técnica. Essas novidades ele vai introduzir em 1912, quando descobre que tinha uma falha na psicanálise que estimulava muito escutar intimidades e o médico misturava tudo. Amor de transferência, aqueles nomes lá, né? Recomendações aos médicos que trabalham com a psicanálise, né? É saber separar. Aqui também, Lucas, assim, há muita crítica nos dias de hoje de Freud, que ele é muito cientista e tal, mas ele estava no início de criar um perigo, né? Ele estava no início de criar um perigo, que resultou muito perigoso mesmo, né? Que é você se trancar numa sala com outra pessoa que vai te falar os crimes. Teve um caso aqui que deu no jornal que o sujeito foi falar com o psicólogo um crime que ele tinha cometido. O psicólogo entregou ele à polícia. Então a ética, aí tem um limite, né? Também você não pode sair matando por aí e depois desafogar no psicólogo, né? O psicólogo não vai ser um depósito de confissões
que você, para aliviar a culpa de ter eliminado alguém, vai lá no psicólogo falar e ele vai ficar quieto. Ó, meu amigo, tratamento psicológico aqui não é assim, né? Calma aí, viu? Esse crime você se vira com ele, porque isso não é psicologia, não. Há um problema aí, né? Ou a madame ou o marido que trai. Vai o Brás Cubas, né? Bom aqui agora, Lisandra, quer ver? O Brás Cubas, como é que pode? Amigo do Lobo Neves, levando a mulher dele para a cama em outra casa ainda por cima, a dona Virgínia. Quer dizer, ele mostra como é o ser humano, né? Quem vai condenar o Brás Cubas? É a sociedade, né? Você não pode ter uma esposa aqui e estar na casa do amigo e levar a mulher dele para a cama assim, do nada, né? Como é que pode isso? Ah, mas ela tem um direito. Então o Freud estava entrando numa região muito espinhosa, né? E tem a censura, né? E tem a libertação da censura. É você fazer o que quer? Há de em breve receber 3 artigos meus, só um espontâneo e digno de sua atenção. Os outros me foram arrancados e são menos importantes. O conteúdo da psicose, né, que é um artigo do Jung, será impresso a tempo de o distribuir no Congresso. Caso não vá diretamente de casa, posso apanhar os exemplares com Deutsch e levá-los comigo. Presumo que a noite seja exclusivamente dedicada à discussão de tópicos propostos por nossos amigos de Budapeste, lá onde fica o Ferenczi, né, uma cidade lá na Bulgária. Com isso, a coisa pegaria fogo. O senhor não pensa também numa reunião de negócios? Ó, as minhas saudações mais cordiais junto ao agradecimento. 10 horas, vão terminar na carta 77. Continuamos aqui na semana que vem, domingo que vem, encontro número 10. Foram 9 até agora. Então aqui vai continuar 9 de março, 11 de março, 13 de março, 11 de abril. Então, por um mês. Tem 3 cartas para terminar março, que logo em seguida vai ter o congresso, né? Primeiro congresso psicanalítico da humanidade, acontecido em 1908, lá no início da psicanálise, onde a gente está rastreando que ela é muito boa para tratar a pessoa ingênua, né, que não entende nada de psicologia e tal. Vai até um certo nível, vai bem. Mas depois de um certo nível, quando está no nível de Freud com Jung, não serve mais para nada. Por quê? Porque a rivalidade entre eles mesmos cria um problema para o entendimento, tá? Quando você tem um nível que você chega no nível de iguais, né? É bom lidar com o ingênuo, né? Que não sabe nada, está aprendendo ainda, aprendeu. Depois que sabe, aí começa a manobrar com o próprio conhecimento e gira um problema, né? Agradecemos a quem veio, o Roberto aguentou até o fim, a Juliana, Ricardo, Lucas, loucos por literatura, Maria, Elisandra. Tinha vindo a Mary também, talvez tenha saído. Quem quer falar alguma coisa, algum comentário? Valeu, Juliana, obrigada. Olha o nome da obra, Semana Ilustrada. É. Machado percebeu que é preciso usar o lúdico para apontar o mal-estar da sociedade, que é o que sai de dentro do ser humano e o que entra também, né? Semana Ilustrada, né? Usar o lúdico. Interessante o comentário dela, né? Quer dizer, Machado antecipando muito a psicanálise. Obrigado, Elisandra. Quer comentar alguma coisa? Eu vou pedir para desligar, né? Sair da gravação. Deu para acompanhar até o fim? Boa noite, Roberto. Valeu. Sim, a relação das duas almas, a de dentro e a de fora. Isso aí.